Mas eu quero que você abra em 1 João capítulo 3, nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18 nessa noite. Então, conforme você for encontrando, vá se colocando de pé. Primeiro João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Está escrito: nisto conhecemos o Senhor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Feche os teus olhos. Papai amado, que nessa noite nós saiamos daqui amando de fato e de verdade ainda mais. Que nessa noite teu Espírito venha de encontro à nossa debilidade, tanto intelectual quanto emocional. Que o Senhor faça uma revolução dentro de nós. Que nessa noite o teu Espírito maravilhoso possa nos transformar, possa trazer entendimento e uma vontade, um desejo de praticar a tua justiça. Que nessa noite, Senhor, o teu mover, o teu fluir, que nós não sejamos empecilho para este mover e fluir, mas que o Senhor tenha acesso ao nosso coração, que o Senhor tenha acesso à nossa mente, que o Senhor tenha acesso a tudo aquilo que nós guardamos as 7 chaves. Nós entregamos, Deus, o chaveiro nas tuas mãos nessa noite. Faça segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Um amigo nosso da família, ele é reitor de uma universidade lá nos Estados Unidos, ele escreveu essa semana em uma rede social o seguinte texto. Eu quero ler a você hoje aqui. Nada é mais importante e digno de praticar do que ser um canal das bênçãos de Deus. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. E Jesus não sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, continue fazendo o bem aos outros. Domingo passado nós falamos a respeito da vida de Cristo e como Cristo, enquanto vivo, revolucionou a história da humanidade. Ele não revolucionou somente na sua morte, na crucificação, mas ele também, enquanto vivo, nos ensinava todos os dias. A forma em que ele reagia, a forma em que ele respondia, a forma em que ele interagia com as pessoas, os lugares por onde ele percorria, as decisões que ele tomava. Em todos esses momentos, Jesus nos ensina, ao longo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no versículo 16, fato é que João está aqui nos lembrando disso e dizendo a nós que da mesma forma que nós recebemos a vida de Cristo, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a primeira coisa que o Senhor tem para nós nessa noite, a primeira parte da mensagem, é que nós damos a nossa vida. Damos a nossa vida. Assim como a parábola do bom samaritano, o bom samaritano estava indo em direção a algo peculiar para ele. Ele tinha um plano, ele tinha um compromisso, ele tinha algo a fazer. Ele não estava andando à toa na vida, assim como cada um de nós. Nenhum de nós anda à toa na vida. Nós estávamos andando
E de repente nós encontramos um irmão com necessidade, assim como o bom samaritano encontra aquele homem ferido, caído na rua. Ele havia sido roubado, havia apanhado e estava caído na rua. E de repente então aquele samaritano que estava indo em direção aos seus próprios interesses, ele para e se inclina ao interesse alheio. Ele se inclina ao interesse do próximo. E o desafio do Senhor para as nossas vidas é exatamente esse, de nós vivermos nos inclinando uns para com os outros. De nós estarmos indo numa direção X e de repente no meio do caminho, há uma necessidade maior do que a nossa, que nos faz parar de pensar em nós mesmos e a nos inclinarmos para o próximo. Há uma necessidade mais nobre, mais digna, mais celestial e ao mesmo tempo mais terrena, porque é o nosso irmão carnal, debilitado, necessitado, que está passando a sua dificuldade sozinho. E nós temos ali naquele momento a opção de virarmos as costas e continuarmos indo em direção ao nosso próprio umbigo, ou a pararmos ali naquele momento e vivermos uma vida em favor do próximo. Esse é o desafio que João traz para nós. É o desafio que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração também nessa noite. E quando o texto fala que Cristo deu a sua vida por nós, ele fala a respeito de um dever. Mas esse dever, ele não vem de uma obrigação, mas ele vem de uma dívida. É uma dívida que nós temos para com Cristo, que morreu por mim. E agora eu tenho uma dívida. E eu me achego a Cristo, em dívida. E Ele diz, faz o seguinte, ama ao próximo como eu te amei. Sabe essa dívida que você tem para mim? Eu quero que você pague para os teus irmãos. Que amor é esse? Que até o amor que ele poderia receber de volta de nós, ele diz, não, faz o seguinte, ama o próximo como eu te amei. Reverta esse amor para o próximo. E é por isso que João fica inconformado, e ele escreve como aquele que não ama o seu irmão conhece a Deus? Não conhece. Porque o amor que nós damos para o próximo é exatamente o amor que nós estaríamos dando para Jesus. E Jesus diz, não. Entrega para o próximo. Entrega para o próximo. Sabe lá a hora que você estiver indo para o teu trabalho, você se encontrar com alguém que está passando uma necessidade. Sabe aquela hora que você estiver, de repente, tão interessado em resolver uma coisa que você está tanto tempo para resolver e alguém precisar de ajuda, precisar de um conselho, e você, poxa vida, de novo aquela pessoa. Ou aquele teu amigo que de repente fez uma coisa que te chateou, ele vai lá te buscar, vai querer marcar alguma coisa contigo e você fala, não, aquele não, deixa eu marcar com outra pessoa. E aí o Senhor fala, ama, se entrega, se doa, se entrega, faça desse amor algo físico, algo palpável, algo que você vai se lembrar, algo que alguém vai se lembrar, algo que alguém vai poder tocar. Porque ele não pode ser só de palavras. Só que ele não se estende só à nossa vida, só à nossa carga horária, só à nossa inclinação, àquilo que a gente faz ao longo do dia. Mas João continua no versículo 17, ele diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E o Senhor então nos desafia não somente a entregarmos a nossa vida, como se não bastasse, não é verdade? É tão difícil. Agora ele está falando, olha, pega os teus recursos também e entrega junto. Amados, o Edu, hoje, aqui no momento do louvor, ele falou que o Senhor faria com que pessoas sonhariam de novo. Eu creio nisso. Eu creio que nessa noite o Senhor vai ativar alguns sonhos que estavam adormecidos no meio de nós. Mas para isso nós precisamos olhar mais longe. Amém?
E é isso que a palavra está querendo fazer com nós nessa noite. É isso que o Espírito Santo está fazendo já nesse momento, no teu coração e no meu. Está nos ensinando a olharmos mais longe. Entregar os nossos bens. É tão difícil. A gente está tão acostumado a dizer, vai trabalhar, não é verdade? A gente está tão acostumado a dizer, foi com o suor do meu rosto que eu conquistei isso aqui. E aí o Senhor fala, olha, aquele que possui recursos neste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amados, eu preciso dizer algo a nós nessa noite. Todos nós que estamos aqui somos muito ricos. Se você tem 3 refeições ao dia, você é um milionário. Seria tão bom se todos nós pudéssemos dar uma pequena volta ao mundo, para conhecermos a realidade dura de tantos nesse mundo. Você voltaria para São Bento do Sul, a pessoa mais faceira da face da terra. Se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem uma bis, se você tem uma bicicleta que tem motor, você faz parte dos pequenos 2% desse planeta. Deixa eu te dizer algo nessa noite, você é milionário. E sabe o que acontece? O inimigo ele faz questão de tirar o nosso foco daquilo que a gente já tem e nos colocar no foco daquilo que a gente ainda não tem. Porque a gente fica na frustração daquilo que a gente não tem e desconsidera aquilo que nós já temos. O Senhor quer te usar com aquilo que você já tem. Porque aquilo que você já tem é dádiva dele, é precioso e tem propósito celestial. Tem propósito celestial. Ao ponto de que se tiver algum irmão passando necessidade, esses recursos que nós temos, você pode até dizer, olha, fui eu que ganhei, é meu. Que nem o meu filho de 1 ano e 11 meses, que ainda não fala é meu, mas ele segura, que não precisa nem falar que é dele. Mas deixa eu te dizer algo, se Deus permitir com que você não respire mais, a partir desse momento, você não vai conseguir mais nem falar que é teu. Se você acordou, é porque o Senhor permitiu. Se você estudou, é porque o Senhor permitiu. Se você trabalha, é porque o Senhor permite. Se você tem um salário, é porque Ele quer assim. O nome disso é soberania divina. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendemos isso, nós olhamos para os bens com propósito. Nós não olhamos para os bens como troféus. Nós olhamos com um propósito. E o propósito é totalmente diferente do troféu, porque o troféu é um entulho que você guarda numa prateleira alta e fica cheio de pó. Mas quando nós olhamos para os bens que nós temos com propósito, você se pergunta, para que serve isso que eu comprei? Se eu tenho esse, por que eu vou comprar um outro? Se eu tenho 10 e ele tem 2, se eu tenho 2 e ele não tem nada, por que ele não tem nada? Por que eu tenho 2? E aí nós começamos a encontrar propósito nas coisas e nós começamos a olhar mais longe. Nós começamos a ter um senso de responsabilidade maior. E as nossas estacas de reino começam a ser alargadas, amados. Porque os filhinhos, eles pensam na salvação própria. Os jovens estão vencendo o maligno. Mas os velhos, eles já olham e contemplam a beleza de Deus, porque aquilo que eles têm, eles já entendem que não é deles. E quando nós vivemos nessa perspectiva, nós conseguimos ser dinâmicos, ativos e produzimos no reino de Deus. Porque enquanto nós olharmos somente para nós mesmos, enquanto nós olharmos para os nossos troféus, enquanto nós olharmos para aquilo que nós podemos adquirir para o nosso usufruto próprio, a gente vai continuar sendo filhinhos, mas não seremos pais nunca. Nós não amadureceremos na nossa vida espiritual.
Só que o Senhor tem pressa. O Senhor diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. O Senhor nos convida a pensarmos nas coisas do alto. Porque fato é que se nós cremos de verdade numa eternidade, nós vivemos pensando nela e não nesse mundo. Agora, se pensarmos nesse mundo, viveremos pensando e viveremos para este mundo. E João nos desafia de tal forma que é uma palavra dura, uma palavra desafiadora, uma palavra que vem para quebrar paradigmas, vem para quebrar a nossa forma de pensar, vem para nos fazer pensar de novo. Vem para nos trazer de novo um novo entendimento, porque parece que o que nós estamos fazendo não condiz muitas vezes com essa realidade. E quantas vezes nós nos encontramos pensando nas nossas coisas? Mas hoje o Senhor quer nos acordar desse sono. Tem alguém aí? Hoje o Senhor quer nos tirar desses pensamentos próprios e começarmos a pensar mais e mais no pensamento de reino. E aí o versículo 18, ele vem para detonar tudo. Se no 16 e no 17, nós ficamos ali, poxa vida, a minha vida e os meus bens, agora... Só que na verdade ele traz uma conclusão, algo muito profundo está aqui, porque ele diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tiago 2, de 14 a 17, diz o seguinte: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se nela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Tiago está sendo até irônico. Olha que coisa. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E no versículo 18, quando João escreve fato e verdade, a tradução dessas palavras, elas têm muito mais profundidade do que somente fato ou verdade. A palavra fato, ela tem um entendimento de serviço, de ocupação, de comprometimento, de empreendimento. E a palavra verdade, ela tem um entendimento de objetivamente eficaz. Sabe o que João está falando? Ele está falando, olha, não vivam de palavras, não vivam de discursos retóricos, de coisas bonitas onde todo mundo fala e fica com o olho brilhando, mas vivam de uma forma em que vocês criem empreendimentos eficazes que comprovem o amor de vocês pelo necessitado. João está dizendo, gente, como é que vocês vão entregar a vida e os bens de vocês sem um planejamento? Não é verdade? Nós planejamos para as férias, nós planejamos para a conta do supermercado, para a compra do supermercado, nós planejamos para a escola dos nossos filhos, e aí João está dizendo, olha, como que você vai dizer que você vai entregar a tua vida para o próximo, e você vai entregar tudo que você tem para o próximo, e você não tem nenhum plano. Não simplesmente saia por aí dizendo que você vai amar, mas faça um plano. E não faça um plano qualquer, não faça um empreendimento qualquer, mas faça de forma eficaz, faça de forma que dê resultado, faça de forma que seja intencionalmente crescente, faça de forma que tenha frutos, que você olhe daqui a um tempo e você diga, olha, o plano foi bom. João está dizendo, gente, vamos pensar em como nós podemos servir o necessitado da melhor forma possível.
Ele está dizendo, eu não quero que você fique dando o resto, eu não quero que você fique dando a sobra, como nós falamos domingo passado, mas eu quero que você planeje, eu quero que você gaste os teus pensamentos, a tua inclinação para isso, que você possa almejar coisas nobres, fazer parte de projetos nobres. Amados, nós vivemos muitas vezes uma realidade onde pessoas... Posso dar um puxãozinho de orelha em nós? Posso? Preciso da tua autorização. Posso? Amém. Mas eu te amo, tá? Fala para a pessoa do seu lado aí, bota o cinto. Amados, muitas vezes, sabe o que acontece? Nós vemos pessoas altamente agressivas em sua carreira profissional. Vemos pessoas fazendo curso, mestrado, doutorado. Vemos pessoas se inclinando para projetos nobres, buscando oportunidades de negócio. Pessoas que estão vivendo de forma intencional para serem bem-sucedidas na carreira profissional. Mas é engraçado, porque muitas dessas pessoas parece que entram da igreja, da porta para dentro, e elas se esquecem de toda essa qualidade que ela tem de ser um empreendedor para as coisas do reino. E parece que para as coisas do reino emburrece. Parece que para as coisas do reino se cala. Parece que para as coisas do reino fica só, não, eu vou dar boas-vindas na porta da igreja. E o Senhor está falando, pega os teus projetos, pega essa tua mente brilhante, pega as tuas criatividades e constrói para amar ao próximo. Faça algo digno de amor ao próximo. Não deixa mais ninguém perto de você passar fome. Crie um projeto, estabeleça, faça história no lugar onde você mora. Mas a gente se inclina para a nossa vida profissional e a gente vira um super profissional. E na igreja a gente se acostuma a entregar aquilo que sobrou. E João está falando, gente, Jesus precisa voltar. Os 4 cantos desse mundo precisam ser alcançados. As boas novas precisam ser espalhadas. As pessoas precisam ser salvas, e para elas serem salvas tem que ter obra junto. Para isso você tem que amar, você tem que se doar, você tem que se entregar, você tem que planejar, você tem que ousar, você tem que fazer de forma intencional, você tem que projetar a tua vida em função disso, para que seja eficaz, para que dê fruto. Se nós pararmos para pensar na história da igreja primitiva, em pouco tempo, 12 homens alcançaram quilômetros e quilômetros e países, 12 homens. Eles respiravam isso, eles viviam em função disso, eles intencionalmente faziam grande, eles pensavam em coisas nobres, eles pensavam em empreendimentos para o reino de Deus. Eu não estou falando aqui de negócio de vender coisa, mas eu estou falando de projetos de alcançar as vidas. Ao ponto daqueles que estavam tantos necessitados, era uma miséria tão grande naquela época, que eles entregavam tudo que eles tinham aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam segundo a necessidade de cada um. Era um coração desprendido e inclinado, não tinha mais nada nobre para fazer do que pensar no reino de Deus. No reino de Deus. No reino de Deus. E hoje nós olhamos para a igreja e parece que o reino de Deus se limitou a ir ao culto. Amados, quando a pessoa era salva naquela época, era uma transformação, que a pessoa nunca mais se tornava a mesma. Ela se inclinava para as coisas do Senhor, porque o Senhor já havia dado a vida eterna, e elas acreditavam. Ei, deixa eu te contar uma coisa, as pessoas no passado acreditavam na vida eterna. Elas acreditavam que elas iam para o céu. Sabe por quê? Porque elas dedicavam toda a sua vida terrena em função do reino. Que paulada, né, gente? Quer dizer, que joanada.
palavra de Deus está dando uma martelada na gente hoje. Não sei quanto a você, mas eu estou sendo martelado aqui pela segunda vez no dia. Sem contar ao longo da semana, enquanto eu estudei essa mensagem. Ah, queridos. Eu tive uma oportunidade de conversar com um senhor de mais ou menos 75 anos, daqui da cidade. E ele faz parte da primeira geração dos evangélicos de São Bento do Sul. Ele faz parte de uma família que acho que foi o pioneiro. E ele conta das histórias onde era a livraria, ali do lado do relógio da Condor, onde era a livraria ali, foi a primeira Assembleia de Deus. Naquela época, os crentes eram apedrejados, aqui, em São Bento do Sul. E esse senhor, ele viveu isso, né? Eu perguntei, mas sério mesmo essa história de apedrejamento? Ele falou, isso era normal, a gente estava lá no culto, de repente entrava pedra, e o pastor pregando, entrava pedra, e batia na janela, batia na porta. E aí eu perguntei para ele, poxa vida, o que o senhor acha? Qual é a diferença que o senhor vê da sua geração para a minha? Amados, não deu um segundo. Sabe assim, porque é uma pergunta difícil de responder, né? Não deu um segundo, aquilo já estava engasgado nele, não deu um segundo, ele respondeu assim, o comprometimento. Ele olhou nos meus olhos e ele disse assim, as pessoas naquela época, elas eram mais engajadas. Quando elas diziam que fariam, elas faziam. Nossa, eu não sabia onde enfiar a cara quando ele falou isso para mim. Falei, não devia nem ter perguntado. Droga. Davi foi o segundo maior rei do povo hebreu que conquistou terras. Nós sabemos que ele foi sucedido pelo seu filho Salomão. Salomão, ainda jovem, chega para Deus, ou melhor, Deus chega para Salomão e pergunta, pede-me o que queres e eu te darei. E Salomão então responde ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria e conhecimento, para que eu possa cuidar desse povo. Salomão estava inclinado, preocupado com o povo de Deus. Ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam ali. O coração dele estava inclinado em cuidar, ele sabia da responsabilidade que ele tinha. E não tem como nós fugirmos dessa verdade, porque o que a palavra está querendo ensinar para nós hoje aqui, que João está querendo passar para nós, é a respeito de uma responsabilidade. É a respeito de uma responsabilidade para com o reino de Deus. Você se lembra quando você namorava? Pelo menos na minha época era assim, tinha aqueles cartõezinhos, amar é, aí tinha, eu fiz 2 para nós nessa noite. Primeiro é esse, ativar o senso de responsabilidade. Amados, o Senhor, o Espírito Santo, precisa fazer uma obra de tal forma no nosso pensamento, no nosso coração, que nós precisamos alargar o nosso pensamento. Precisamos expandir os nossos olhos. Nós não podemos viver para nós mesmos. Precisamos pensar no nosso vizinho que precisa da boa nova antes que ele morra e vá para o inferno. Precisamos pensar no necessitado que está passando fome nesse momento. E nós temos sobra. Temos sobra sim, amados. Eu conheço a casa da maioria de vocês. Nós temos sobra. Eu tenho tanta sobra. Nós todos temos sobra. Quanto o Senhor pode nos usar? Quantas vezes a gente não cruza com um andarilho e não para falar com ele, tentar entender por que ele está ali? Quantas vezes que a gente não está conhecendo, sabendo, né, da necessidade de alguém, e crente tem uma coisa feia demais. Às vezes a gente ouve assim, né? A pessoa está passando necessidade, aí o outro irmãozinho vira e fala, ó, provação de Deus. É Deus que está fazendo o irmãozinho lá passar por aquilo que ele precisa aprender algumas coisas. Misericórdia, gente. O único juiz é Deus. A gente não é juiz, não. Nós somos chamados para amar ao próximo, não para julgar ao próximo. Provação de Deus. Pode até ser, mas não é problema nosso. O problema nosso é não ajudar.
Senão daqui a pouco Deus vai dar aprovação para quem não ajudou, né? Mas é feio ouvir um negócio desse. Mas a gente ouve bastante por aí. Cadê o amor? Cadê a graça? Cadê aquela compaixão? Cadê aquela inclinação, aquele interesse de saber, poxa, eu percebi que fulano não estava bem na igreja, eu vou ligar para ele. Ah, mas não é meu amigo. Ah, eu vou descobrir o telefone. Ah, eu vou ligar para a secretaria da igreja, lá eles têm o telefone, com certeza. Eu vou ligar, eu vou me preocupar. Essa inclinação, esse cuidado, esse zelo, esse carinho. Ou você está andando na rua, cruzar com uma pessoa que está sentada, cabisbaixa, triste, perguntar, está tudo bem com você? Gente, isso pode salvar um suicídio. Eu estou na expectativa de um avivamento de amor. Eu estou na expectativa de um avivamento de obras, onde as nossas palavras, elas virão acompanhadas de ações. Eu estou nessa expectativa porque eu sei que o Senhor vai derramar isso no meio de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja, amados, a extensão do Evangelho. Efésios 4:28 diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha, você roubava? Para de roubar. Agora vai trabalhar. Mas você vai trabalhar para ajudar o que está precisando. Olha que coisa incrível. O Evangelho, ele multiplica. A mensagem do Senhor, ela se propaga, ela expande. Ela não fica só ali ensimesmada. Quantas pessoas entrando na igreja para enriquecer? Se fosse para enriquecer o reino, pelo menos, né? Mas elas querem enriquecer. Faz campanha, campanha, campanha. Campanha. Daqui a pouco está fazendo a campanha da campanha. O culto da bênção, o culto da vitória. Vitória. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Já somos vitoriosos. Não precisa de um culto da vitória para se tornar vitorioso. Você precisa pagar um carnê para se tornar, para receber oração. Isso, meus amados, isso é coisa do passado. Isso é enganação. Isso é mentira. O Evangelho é grátis, porque nós damos de graça aquilo que de graça recebemos. Mas quando nós nos engajamos em amor pelo próximo, aí sabe o que nós fazemos? Nós damos tudo. Damos tudo pelo próximo. Tudo pelo próximo. Tudo pelo próximo. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para a igreja, não. Eu estou falando para você dar o teu dinheiro para o teu irmão. Eu estou falando para você se preocupar com o necessitado. Eu estou falando para você alargar as estacas e o entendimento segundo amar é, que eu quero trazer para você hoje aqui, ó. Amar é aumentar a cerca da minha casa. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. As quatro paredes onde a gente mora já fica pequeno, porque eu começo agora a me preocupar com o irmão do lado, eu começo a me preocupar com aquele bairro que está carente, eu começo a me preocupar com aquele povo, aquela família que está desempregada, eu começo a me preocupar com aquele casamento do irmão lá que está se desfazendo, eu começo a me preocupar com aquele filho daquele irmão que está nas drogas, eu começo a me preocupar com aquela pessoa que eu não conheço nem sei o nome, mas eu vi ela passando mal, eu começo a me preocupar com as minhas redondezas, e aí a minha casa, ela já precisa ser alargada, a cerca da minha casa ela precisa aumentar, porque eu começo a me preocupar com este mundo que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, e aí então eu começo a me tornar um representante do Evangelho, do reino do Senhor aqui na terra, e a minha vida gera propósito. A minha vida gera propósito. Amados, eu vim para São Bento do Sul para montar uma fábrica, e o Senhor tinha uma igreja. O que uma coisa tem a ver com a outra? O reino de Deus veio em primeiro lugar. O reino de Deus veio em primeiro lugar. E o Senhor se alegra com as nossas vidas. E Ele diz agora que você recebeu, agora que você entendeu, agora que esse amor entrou no teu coração, faz o seguinte, vá para os quatro cantos desse mundo, vá pregando o Evangelho, vá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá expulsando o demônio, vá fazendo obras, vá amando, vá se entregando, até que não sobre nada, e isso nunca vai acontecer, porque o amor de Deus é infinito para as nossas vidas.
No texto que nós estávamos lendo, lá em 1 João capítulo 3, tem um versículo muito interessante no meio. Lá no versículo 22, se você está com a Bíblia aberta ainda, olha lá. Diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muitas pessoas pegam essa primeira parte e tiram do contexto, e diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos. Mas o que é que pedimos? Porque guardamos os seus mandamentos. Qual o mandamento? De dar a nossa vida pelos irmãos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se nós damos a nossa vida, se nós damos o nosso bem, todos os nossos bens, se nós planejamos amando o próximo, qual é o tipo de pedido que nós vamos pedir para Deus? Sabe qual é o nome disso? Intercessão. A mais pura e verdadeira intercessão. É quando nós começamos a orar pela necessidade do próximo, porque nós estamos inclinados em buscar uma solução. Não é aquela oração que vem antes da obra. Ai, queridos, meu pai, ai, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Para não orar, para não esquecer de orar, já ora na hora, né? Pai, em nome de Jesus, abençoa o irmão lá, o pai está passando necessidade, em nome de Jesus, amém. Mas é uma oração que ela vem depois de uma entrega da vida, dos bens e dos planos. É uma oração que é assim: Senhor, eu estou fazendo o meu máximo e eu não estou conseguindo resolver. Por favor, me ajuda. Olha que coisa incrível, olha que diferença que faz. Nós estamos já inclinados em fazer algo. João está ensinando: olha, comece fazendo, e aí a tua oração vai mudar. A tua oração vai mudar, a tua intenção vai ser diferente. A forma em que você vai se chegar na presença de Deus, você vai ter autoridade para chegar na presença de Deus, porque você já está com as mãos na massa. Tem alguém aqui? Amém. Ah, que bom, glória a Deus. Essa história de Salomão, já estamos encerrando, tá? Só mais um pouquinho. Essa história de Salomão é tão incrível que Deus revela o seu próprio coração para Salomão. Quando Salomão pede por sabedoria e conhecimento, por causa da sua preocupação para com o povo, Deus responde a ele. E Deus diz o seguinte, 2 Crônicas 1:11. Disse Deus a Salomão: porque foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem. Olha só aqui, né? Aqui é a diferença de um irmão para o outro, né? Tem o crente que vem pedir riqueza na igreja. Tem o crente que vem pedir bens na igreja. Tem o crente que vem pedir honra na igreja. Tem crente que até ora pela morte dos inimigos, né? Você já viu? Esses dias eu estava ouvindo uma música, eu falei cruz credo, porque o negócio estava feio demais, gente. E Deus vai dar vitória, e aqueles que te viam no chão vão te ver agora sentado no trono. Eu falei, misericórdia, esse negócio é do capeta, não é de Deus não. Olha o que Deus responde para Salomão. Porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, não pedistes bens, não pedistes honras, e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo. Deus revela o seu coração para Salomão e diz: olha, você tocou o meu coração, porque esse amor que eu tenho pelo meu povo é o motivo pelo qual você pediu o que você pediu, porque você também tem esse mesmo amor. E aí sabe o que Deus diz? Aí ele diz assim: sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, e bens, e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha que coisa linda. Deus encontra em Salomão um homem com um coração
igual ao dele. E tudo aquilo que ele não pediu, Deus dá, porque ele sabia que o coração daquele homem estava inclinado e preocupado com o próximo. Que amor, que temor de fazer o que é certo, de agir com justiça. Sabemos que o reino de Deus é composto de paz, alegria e justiça. E eu e você somos portadores desse reino. Por onde a gente anda, nós somos representantes deste reino. E por onde nós entramos e andamos e com quem falamos, nós carregamos paz, alegria e justiça. E essa justiça é a justiça do céu. É quando eu e você podemos então fazer aquilo que é correto perante os homens. Amados, aí vai a grande pergunta. Como que eu posso empreender de forma eficaz com a minha vida e meus bens para o reino? Eu poderia vir aqui agora nesse exato momento com um super projeto. Falar, nós vamos fazer isso, nós vamos agir dessa forma, nós vamos entrar naquele bairro e vamos fazer aquilo, e vocês vão andar desse jeito, e vamos levar não sei o que lá, e depois vamos nas casas, e depois vamos fazer isso, e depois vamos fazer aquilo. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia engessar todo mundo aqui. E nós não agiríamos debaixo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence, não é verdade? E ele precisa te convencer e precisa colocar no teu coração aquilo que você, qual é a tua parte desta grande obra que nós temos para fazer. E aí nós juntos vamos descobrir e montar esse quebra-cabeça. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a baixar a tua cabeça.